Olá, pessoal do canal Info com Fabrício, estamos de volta. Seja muito bem-vindo, você que está assistindo aí o nosso mais novo vídeo aqui do canal. Nós vamos hoje corrigir, adivinha? A prova da PRF, aquela prova que foi tão esperada por muitos. É o sonho de muita gente aí entrar na PRF. Que sonho, né? Não tem nenhuma sombra de dúvidas aí. É um dos órgãos aí que deve dar mais orgulho de você ser servidor no Brasil sem, não tem nem o que discutir. Então, estou aqui para a gente comentar um pouquinho da prova. A prova, na minha opinião, teve um nível aí mediano, tá? Tivemos apenas uma questão inédita e essa questão deu um probleminha ao qual eu vou explicar para você daqui a pouco, né? Porque o restante foi aquilo já tradicionalmente cobrado pelo Sebrasp. Então, até mesmo você que pegou as dicas aí do nosso canal, temos dicas sobre esses temas que caíram na prova, a maioria deles. Só esse inédito que realmente não trabalhava, porque é um tema um pouco voltado mais para quem trabalha para a área de TI, não da informática básica. Então ele fugiu um pouquinho, mas acabou que a questão deu problema, tá? Mas antes da gente começar, eu gostaria muito que você curtisse aí o vídeo, caso você goste, dê um feedback, que você faça a sua inscrição no canal. Já está inscrito no canal Info com Fabrício? Não. Então faça, é importante para a gente poder estar incentivando a gravar mais vídeos como este. Publique e divulgue para os seus amigos, ative o sininho para você receber a notificação e estar sempre com a gente aqui no canal. Vai ser um grande prazer, tá bom? Então, tá na tela aí, vamos começar a correção. Informática, tá aí, gabarito comentado. Professor Fabrício Melo, é comigo, é comigo, é comigo. Então, bora lá. Tá aí, vamos começar a primeira questãozinha dessa prova. Olha só. No que se refere à internet, intranet, noções do sistema operacional Windows, julgue os itens que se seguem. Embora as versões mais atuais do Mozilla Firefox, né, estava na cara que ia pedir alguma coisa sobre o navegador, e do Google Chrome, juntou os dois navegadores aí, permitam salvar e sincronizar senhas, né, para realizar posteriormente login automático em formulários de sites da internet. Essa ação somente, então aqui temos uma palavra restritiva, será possível se os sites em questão estiverem disponibilizados em uma intranet e utilizarem o protocolo HTTPS. Bem, então aqui é o que eu falei, não fugiu da ideologia do Sebrasp. Primeiramente, a ferramenta que ele está cobrando foi uma ferramenta já cobrada em outros carnavais aí para trás. Nada de novidade, nada de falar, pô, caramba, é novidade, professor. Não, não, já tinha pedido isso aí em outros carnavais. Segundo, probleminha que nós temos. Olha a restrição, aluno. Olha o somente. Quer dizer que a sincronização ela é somente utilizada na intranet e só em páginas HTTPS. Se eu entrar em páginas HTTP, eu não teria esse recurso. Tá vendo a restrição? Deixa eu te mostrar aqui para você poder analisar o recurso. Ó. Aqui eu estou usando o Firefox como modelo, tá? O Firefox, aqui no botão de opções, ó, que é o principal botão dele, que também o Google Chrome tem um botão no mesmo local que dá as opções, você vai ter uma ferramenta chamada Sync, no caso o Firefox. Sync, abreviatura aí de sincronismo no inglês, ok? E pode ver que eu criei uma conta, ó, eu associei o meu e-mail, tá? Criei uma conta, e nessa minha conta a sincronização está ativada com o meu Firefox. Então, o que eu consigo sincronizar? Os favoritos, o histórico, abas abertas, contas e senhas, extensões e as opções do meu navegador. O que significa isso? Significa o seguinte: se eu estiver utilizando o Firefox no meu computador e eu pegar um outro aparelho, um smartphone, um tablet, um outro computador e entrar no Firefox logado, eu logar na minha conta, ele puxa tudo isso aí que está sincronizado. Os meus favoritos, vai tudo para a máquina que eu estiver usando. Olha que legal. É como se eu não tivesse saído do meu equipamento. Porém, pessoal, esse sistema de sincronização independe se você está usando páginas da intranet ou páginas da internet. E independe do protocolo, você está usando HTTP, está usando HTTPS, qual a diferença? Nenhuma. O sistema de sincronização não é dependente do que ele colocou na questão. Então, é uma questão que colocou aí restrição
Se é restrição na informática, é perigoso. E se é perigoso, o item pode estar errado, como de fato aí está. Beleza, tranquilidade, entendemos aí a primeirinha questão. Então vamos para a próxima. Tá aí na sua telinha, questão número 2 aí da prova da PRF. Olha lá. No Windows, ainda que seja possível compartilhar configurações, ó. Outra questão hein, de compartilhamento, sincronização, como plano de fundo histórico de navegação do Internet Explorer entre computadores que utilizem a mesma conta em outras máquinas com Windows 10, não, então temos uma negação, é permitido em razão da segurança o compartilhamento de senhas. Tá aí, tá vendo? É uma questão que quem estudou as questões ali do Firefox do Google sobre a questão da sincronização deve ter estudado isso aí também no Windows 10, tá vendo? Você vê que é uma ferramenta aí que o Sebrasp sempre cobra e assim, pô, duas questões com basicamente o mesmo viés na mesma prova. Moleza demais, né? Vamos ver isso aí, ó. Lá no Windows 10, você tem as configurações dele, ok? Como é que você pode acessar as configurações? Lá no menu iniciar, você tem aquela engrenagemzinha, tem uma engrenagem lá, ou então você pode pressionar o Windows Z, ó, é a tecla de atalho que te dá acesso às configurações. Ou então lá na barra de tarefas, ele perto do relógio, na central de ações, você também tem o íconezinho das configurações lá. Clicou, você vai entrar em configurações, vá às opções contas e dentro de contas você tem a opção aqui embaixo, ó, sincronizar configurações. Olha que interessante. E o que o Windows me fala? Ele afirma o seguinte, ó, sincronize suas configurações com outros dispositivos usando ó, a minha conta, que é a conta que eu criei no meu computador, tá vendo? Aí, ó, sincronizar configurações está ativado. O que mais? Ó, configurações de senhas está ativado. Preferências de idioma está ativado. Outras configurações do Windows também ativado. O que quer dizer com isso? Que se eu for a um outro dispositivo e logar com a minha conta, eu puxo essas configurações. Ah, professor, isso é mágica? Não. Porque hoje, quando você cria uma conta no Windows 10, a sua conta está vinculada a quem? Está vinculada ao OneDrive, nuvem computacional da Microsoft. Então ele sobe. É a mesma ideia do Sync que eu acabei de falar do Firefox. É a mesma ideia da sincronização também do Google Chrome. Não muda isso aí. Então você puxa essas configurações para a máquina que você logar aí futuramente, ok? Simplesmente funciona assim. Só que aí nós temos vários problemas na questão. O problema da questão é que ó, não é permitido fazer esse compartilhamento de senhas. É sim, é permitido. E outra, histórico de navegação, o Internet Explorer não tem esse recurso. Quem teria esse recurso seria o Edge. O Edge, que é o navegador padrão do Windows 10, tem um recurso de sincronização, não o Internet Explorer. Internet Explorer, basicamente, você pode aí, acho que, sincronizar os favoritos e mesmo assim tem que habilitar com o Edge, fazer a sincronização dos dois. Fora isso, não tem esse recurso. Então, temos dois erros na questão, dois erros torna ela totalmente aí errada. Tudo bem? Bacana, vamos seguir o jogo? Então vamos para a questão de número 3, olha lá. Outra questão também manjada, questão que já caiu aí em outros carnavais. Olha lá. Caso sejam digitados os termos descritos a seguir na ferramenta de busca do Google, serão pesquisadas publicações que contêm os termos PRF, tá um termo aqui, e campanha, outro termo aqui, na rede social Twitter. Então, outro detalhe aqui. Então, lá embaixo, o que ele digitou? Ele digitou a palavra campanha, deu um espaço, digitou a palavra PRF, deu outro espaço e colocou @Twitter juntos. Então, aluno, antecipo para você. Aqui ele fez 3 filtros. Né? Aqui ele está cobrando os famosos filtros do Google. A famosa pesquisa avançada do Google. Você tem duas opções para essa pesquisa avançada. Você vai lá nas configurações do Google, lá você tem a opção de entrar no formulário de pesquisa avançada, ou então você pode usar caracteres especiais, nomes que eu vou mostrar agora, para você reduzir, você simplificar a sua busca. Ao invés de ele achar aquele monte de coisa que a gente chama de busca genérica, não, ele acha só aquilo que é
necessário, aquilo que você pediu para ele achar. Quais são os principais filtros? Então aí, ó, as aspas sempre estão caindo, que é para fazer pesquisa exata. O hífen, que é para fazer exclusão de busca, também está sempre caindo. O til, né, o sinônimo, para procurar sinônimo. End, or e not são os conectivos booleanos. O define é uma espécie de dicionário. Olha, esse aqui cai muito também, ó, o file type, que é para procurar por arquivo. File type significa tipo de arquivo. Então, você quer achar um arquivo PDF, você quer achar um arquivo docx, você coloca o nome lá do arquivo, dá um espaço, file type, dois pontos, PDF, ele localiza sites que tenham aquele arquivo. E temos aqui, ó, olha que interessante, hashtag para fazer pesquisa em redes sociais e o arroba também utilizado em redes sociais. Ó, até o exemplo que eu dou é justamente do arroba Twitter. Você está pedindo para ele fazer uma pesquisa dentro de uma rede social que você especificar lá no campo. Interessante, né? Você tem também um filtro chamado site, que restringe a busca em um determinado site que você pedir, pesquisa de preço. O asterisco, ó, é o coringa, substitui qualquer termo onde você colocá-lo. Ele também faz operações matemáticas, se colocar um sinal matemático, uma barra, a barra é uma divisão. Ele também divide. Inclusive o asterisco, se você colocar entre dois números, ele multiplica. Aí já não dá como coringa, porque ele entende a operação. Também tem filtros de imagem, toma cuidado. Imagem você pode procurar por megapixel, proporção, cor, tamanho da imagem, localização da imagem, tá? Conversão de medidas, o Google também faz, conversão de moedas, previsão do tempo pelo mundo, os famosos doodles. O que são doodles? São aquelas logomarcas do Google personalizadas, né? Que ele consegue personalizar para homenagear alguma data comemorativa, ok? E temos aí mais, ó, o all in test, que é fazer uma busca dentro de um texto, in title, busca por título, related, é uma página do mesmo assunto, ou seja, algum site relacionado ao que você colocou, link para fazer páginas que tenham referência de uma outra página. Então você coloca lá, por exemplo, link dois pontos, www.uol.com.br. Ele vai procurar páginas que façam referência ao UOL. Dois pontos finais, também procura por intervalo. Se quer um intervalo de data, um intervalo de preço, os dois pontos finais também são usados para isso. Tranquilidade? Então, voltando aqui, ó, olha só. No que ele colocou campanha, ele quer uma palavra campanha. Sim? Depois ele colocou PRF. Então, também procure PRF. E, de preferência, no terceiro filtro, esses dois termos estejam na rede social Twitter. Então, quando eu fiz a pesquisa, ó, eu testei ó lá, campanha, PRF, @Twitter, lá em cima, tá vendo? Observa que ele achou lá na página Twitter, ó lá, PRF, achou campanha, tá vendo aí? Então, ele buscou ó, dentro do Twitter onde eu poderia ter a palavra campanha ou PRF. Cuidado, hein? Não é exatamente campanha PRF, como muitos tentaram nessa prova. Por quê? Como ele colocou lá no início do texto, entre aspas, campanha e PRF, muita gente achou que tinha que ser campanha e PRF na ordem exata. Mas ele botou as aspas só lá no texto para dar uma instrução. Lá no comando que foi digitado, não estava entre aspas. Estava campanha PRF @Twitter. Então não há que se discutir que ele queria exatamente, né? Ah, professor, mas ele usou o E aqui na questão, não tem nada a ver. Porque ele colocaria ó, os termos PRF e campanha na ordem. Tá? O Zebraço geralmente colocaria na ordem exata, o termo exato. Ele não colocou, então pode achar qualquer um desses termos, desde que estejam no Twitter. Então, questão dada como correta, concordo com o gabarito e vamos seguir. Vamos para a próxima questão, questão número 4. Com referência à transformação digital, julgue o próximo item. A internet das coisas, a famosa IoT, aumenta a quantidade e a complexidade dos dados por meio de novas formas e novas fontes de informações, influenciando diretamente em uma ou mais as características do Big Data, a exemplo de volume, velocidade e variedade. Bem, questão inteligente, né? Porque ele matou dois coelhos com uma porretada só na questão. Está cobrando o tema IoT, você conhece o tema IoT, Internet das Coisas, que é o seguinte: de que é composta uma rede
né, de computadores. Computadores, impressoras, por exemplo, eu tenho uma rede, sim? A partir do momento que eu integro a uma rede dispositivos eletrônicos, e não necessariamente são dispositivos computacionais, como, por exemplo, um ar-condicionado, um micro-ondas, um relógio inteligente, eu passo a formar a internet das coisas. Então, a internet das coisas é uma rede feita por dispositivos não computacionais, dispositivos aí eletrônicos que conseguem ter uma placa de rede com IP e conseguem fazer uma comunicação, seja um sensor de temperatura, um sensor de fumaça, né? Se eu conseguir acoplar esse dispositivo na rede, eu formo a internet das coisas. Hoje nós temos aí, como eu acabei de falar, os relógios inteligentes, temos as caixas de som aí, como a HomePod da Apple, temos a Dot da Amazon, que você fala, elas respondem. Tudo isso compõe aí a tal da internet das coisas. Os dispositivos wearables, o que é o wearable? Dispositivo vestível, como o relógio, o tênis da Nike, aquele colete que o jogador de futebol utiliza, aquele colete ele consegue monitorar ali toda aí a frequência cardíaca, né, a caloria que o jogador consumiu durante o jogo e informar ali no tablet do técnico. Isso aí compõe a internet das coisas. Aí eu pergunto, a internet das coisas aumentou a quantidade, a complexidade? Complexidade não se ser difícil, complexidade, a quantidade diferente de dados aumentou ou não aumentou? Porque um sensor gera um tipo de dado, né? Um relógio pode gerar outro tipo de. Quer dizer, quantos dados um relógio, por exemplo, ali, informações, aliás, o relógio não gera, um relógio da Apple, né? Ele informa sobre saúde, informa sobre alarme, uma série de recursos. Isso é uma complexidade que afetou, influenciou diretamente as características do Big Data. O que é Big Data? Big Data é quando você tem servidores que lidam com uma grande quantidade de dados, um grande volume de dados. Basicamente é pegando dados aí que a gente conhece como dados não estruturados e transformar nos famosos dados estruturados. Essa é a função do Big Data. E ele aproveitou e cobrou também os Vs do Big Data. Você sabe que o Big Data, o Sebrasp gosta de trabalhar 5 Vs. Tem autores que falam, tem 43, tá? Mas 5 é geralmente o que eles cobram. Quais são esses Vs? Ó, já pega aí, ó. O Big Data trabalha com o primeiro V, que é o volume, que é o tamanho do Big Data, o volume de dados que o Big Data recebe. O Big Data trabalha com a velocidade, que a velocidade está vendo com que os dados são gerados. Tem aí sistemas que necessitam de dados, por exemplo, em tempo real. Então dá para imaginar aí, né, como esses servidores são complexos. Variedade, ou seja, os diferentes tipos de dados, como ele colocou na questão ali, a complexidade, por exemplo. A veracidade, se esses dados aí são confiáveis, são verídicos. E o valor, a valoração desses dados. Qual a importância que esses dados têm aí para a empresa, para uma tomada de decisão, por exemplo, de um gestor. Então você vai ter que trabalhar com valor, ok? Então, voltando aqui ao item, ele falou que o OT aumenta a quantidade e a complexidade, sim. Novas fontes de informações, positivo. Influenciando diretamente uma ou mais as características do Big Data, aí ele colocou 3 vezes volume, velocidade e variedade. Sim, perfeito. São os Vs do Big Data aí, questão dada como correta, e eu concordo totalmente com ela. Legal? Vamos para a questão número 5. Olha aí. Identifica-se software como serviço, o famoso o quê? SaaS. Cai demais. Quando um provedor de serviços oferece acesso a um ambiente baseado em cloud, no qual os usuários podem construir e disponibilizar aplicativos. Bem, é o tipo de questão que não fica de fora das provas do Sebrasp. O Sebrasp cobra mesmo tal de nuvem computacional. E o que ele está cobrando aí é um assunto específico da nuvem que nós chamamos de serviços da nuvem computacional. Você tem aí os serviços, são definidos pelo niche, e geralmente o niche traça uma pirâmide para basear 3 serviços. Tem outras siglas de outros serviços desenvolvidos aí por autores, mas eu gosto nas minhas aulas me basear pelo que o niche diz, que são 3 aí sistemas, ok? Olha lá, o niche é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento de Comércio norte-americano. O niche divide a nuvem em 3 andares. O primeiro é o IaaS. Esse I, ele vem da palavra infraestrutura, que forma a sigla infraestrutura como serviço na nuvem. Quais são as palavras-chave? Tem que trabalhar muito com palavra-chave, tá?
A infraestrutura é quando fornece na nuvem sistemas de armazenamento, processamento, estrutura de rede, né? Que mais? Hardware, porque a parte de baixo da nuvem, a parte física, né? Gerenciamento. Cuidado, hein? Só que é o gerenciamento de TI, da infraestrutura de TI da empresa. Isso tudo recai no IaaS. É a parte mais baixa, como eu falei, a parte estrutural do sistema de nuvem computacional. Quando a gente fala de PaaS, aluno, nós estamos falando da plataforma como serviço na nuvem. As palavras-chave que você vai trabalhar com plataforma é quando ele falar em o seguinte, ó, em criar, quando ele falar em desenvolver, quando ele falar em gerenciamento, só que é de dados, tá? Não da estrutura de TI. Ou seja, o PaaS é a área da nuvem que você cria, que você desenvolve, que você vai gerenciar dados. Então, você tem uma equipe de programadores que vão criar aí uma estrutura, um software para sua empresa. Se for para a nuvem, você vai usar a plataforma, ok? E o SaaS vem da palavra software, que a sigla é software como serviço na nuvem. Qual é a palavra-chave? É uma só. Geralmente vai bater nisso aqui, ó. É o acesso. Acesso a quem? Aos apps, aos aplicativos. Então, SaaS é a área da nuvem que as coisas já estão prontas. Eu tenho um trabalho só de entrar e acessar. Por exemplo, Gmail é um exemplo de SaaS, né? Google Docs é um exemplo de SaaS. O Office 365, Word, Excel e PowerPoint na nuvem são grandes exemplos de SaaS. Então, se eu tenho ali um sistema que eu entro por um navegador, né, meu navegador aqui, Firefox, Google Chrome, logo ali, por exemplo, e uso, eu estou usando aí um SaaS, ok? Então, sempre tenta ir pelo verbo, tenta ir pela palavra-chave, e a palavra-chave está aqui, ó. Ele associou o SaaS a construir, né? E não é. Quem constrói é o PaaS, é a plataforma. A palavra-chave que deveria ter vindo, aluno, é acessar aplicativos. Se ele coloca lá, um provedor de serviço oferece acesso a um ambiente baseado em cloud, no qual usuários podem acessar aplicativos. Aí a questão estaria correta. Mas do jeito que ele colocou, não bate, bota errado aí e vamos avançar. Valeu? Vamos para a próxima. A respeito de segurança de cloud computing, julgue os itens seguintes. A outra aí, questão bem manjada do Sebrasp. Ransomware. Vem de ransom, significa o quê? Resgate. É um programa malicioso de computador que se propaga por meio da inserção de cópias de si mesmo em arquivos criptografados. Pô, se você estudou, você não errou isso, não, porque o Sebrasp já cobrou essa questão 1 milhão de vezes, né? Questão manjada, não pode errar essa questão. Vamos lá, o ransomware, que vem de ransom, resgate, é um malware, ou seja, uma praga virtual, que ele tem a capacidade de explorar protocolos, brecha em protocolos, sistemas operacionais desatualizados, como o Windows antigo, por exemplo, ou então ele pode vir por meio de e-mails, através de phishing, né, e-mails falsos, os famosos golpes eletrônicos aí. Entrou no seu computador, o que ele vai fazer? Nós temos dois ransomware. Nós temos o Locker, que é um ransomware que vai fechar todo o seu computador, seu disco, você não tem acesso a nada. E tem o Crypto, onde ele vai criptografar parte do seu disco, alguns dados. Criptografou, você não consegue mais acessar. Aí o bandido vai te mandar uma mensagem te pedindo grana, te pedindo um resgate para dar os seus dados novamente. Geralmente essa grana é em bitcoins, tá? Aí você pergunta, pô, professor, vale a pena pagar? Não, não vale, porque não é garantia que ele vai te dar os dados. Não vai te dar os dados de volta. Pode só se ele for bonzinho, está lidando com um bandido, então não é garantia. A garantia que você tem é você fazer uma prevenção por meio de sistema de quê? De backup.
tá? A garantia que você tem contra ransomware é o tal do backup. Porque se eu tenho um backup atualizado e eles cifram os meus dados aqui no meu computador, eu apago esses dados, restauro o meu backup e está tudo certo. Aí eu consigo aí fazer meu sistema voltar a funcionar. Agora, pagamento, programa de força bruta que eles falam, que é o brute force, que fica ali tentando quebrar, não dá certo. Porque tem ransomware, quando ele vê que ele está sendo quebrado, ele apaga os dados. Então, porque o bandido não tem nada a perder, ele mandou isso aí para milhares de máquinas. Perfeito? Onde que você vai estudar se você errou essa questão? Siga minha dica. Você vai estudar aqui, ó. Cartilha do CERT-BR. Essa é a fonte, né, da juventude aí do Sebrasp e de qualquer banca do Brasil. Você tem aqui na cartilha um livro e você tem os fascículos. Aqui o fascículo do ransomware. Ó. Você mataria essa questão por aqui. E os outros fascículos diversos que você tem pela página. A vantagem aí da cartilha do CERT-BR, que é cartilha.cert.br, ou então joga no Google, cartilha do CERT-BR, que você acha. Primeira vantagem, são vantagens, né? Ela é gratuita, você não paga 0,800, olha que maravilha. Segundo ponto, a linguagem dela é muito fácil, é uma linguagem feita para leigos, não para usuários técnicos, para pessoas mais avançadas. E terceira aí, vantagem, PDF, você baixa em PDF. Então, qualquer aparelho que você tiver aí, um celular, um tablet, você consegue aí ler o conteúdo da cartilha, ok? Então, voltando aqui à questão, eu consigo pegar alguns erros. Primeiramente, o ransomware não se propaga por meio da inserção de cópias dele mesmo em arquivos, tá? Quem se propaga com cópias em arquivos é o vírus. O ransomware não é um vírus. E muito menos em arquivos criptografados, porque a função dele, aluno, é justamente criptografar os dados. Então, se a função dele é criptografar, não tem aí que criptografar ninguém. E outra, não tem que entrar em arquivo criptografado e outra. Ele não insere cópias, ele simplesmente vai lá e criptografa os dados. Então, item totalmente errado, cobrando aí uma velha e conhecida praga do Sebrasp. Perfeito? Tá aí a dica de estudo, ó, tá aí a função do ransomware, tirado da cartilha do CERT-BR. E vamos para a última questão, questão número 7. O firewall, isso aqui que assustou, da próxima geração, NGFW, New Generation Firewall, dispõe em um mesmo equipamento de recursos como IDS, Intrusion Detection System, ou seja, sistema de detecção de intruso, e o IPS, que é o sistema de prevenção de intruso e antivírus. Então vamos lá, o que, que acontece? Essa foi a questão que saiu da curva. Isso aí geralmente não cai em matéria básica, mas não caía. Agora caiu, só que também não caiu. Eu vou explicar para você por quê. Olha só, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, a gente tem um tipo de firewall chamado UTM. O TM é uma solução em firewall completa. Você compra um equipamento e nesse equipamento você tem proxy, você tem IDS, IPS, antivírus. Então a gente conhece como UTM, né? Seria aí o gerenciamento de ameaças unificadas. E criaram aí o firewall de nova geração. Aí o que, que acontece? Alguns autores citam que o firewall de nova geração é um firewall que você tem personalizações mais profundas com ele, você pode fazer regras mais profundas do que o TM, além dele vir com ferramentas à parte, ele não vem com antivírus e não vem com proxy, tá? Por isso que deixa ele até para empresas, determinado tipo de empresa, melhor de ser usado. Porém, se você entrar em sites de empresas, de tecnologias que disponibilizam esse firewall, você vai observar que ele vem com antivírus e vem com IDS e IPS. Ele vem com uma solução completa. As empresas oferecem isso aí. E a questão falou o seguinte: ele afirma que em um mesmo equipamento, ou seja, ele não está me dando a teoria da questão, ele está falando um equipamento firewall, eu tenho esses recursos. Bem, quando eu vi a questão, como é que eu gabaritei? Eu gabaritei como certa. E o gabarito preliminar bateu com o meu. Veio como certo. Agora, mas e os autores que defendem que esse firewall não vem com o antivírus? Né? Essas ferramentas vêm à parte, antivírus e o proxy, que muitos estudaram por esse caminho. Entraram com recurso.
alegando, não, calma aí, eu fui pelo conceito, o conceito não é esse, né? Tem empresas que dispõem, outras não. Então, o que que a banca fez? A banca optou em anular a questão. A questão foi aí devidamente anulada. Eu até concordo, né, que você tinha dois viés aí, realmente a questão tem que estar certa ou estar errada com um viés só. Então gerou uma confusão aí, a banca preferiu anular. Ele poderia colocar assim, ó, na minha opinião, o firewall da próxima geração pode dispor em um mesmo equipamento desses recursos. Pode. Mas aí, como ele deu como se fosse um conceito, aí o item realmente ficou estranho e foi anulado. Perfeito? Então tá aí. Até o próximo evento. Ó. Tá aqui também, ó, aluno, meu Instagram. Adiciona lá, segue lá. Muita coisa bacana também para você no meu Instagram. Espero que você tenha gostado da nossa correção da prova da PRF. Mais uma vez, não deixa de dar aí, né, o seu like, não deixe de fazer a inscrição no canal, não deixe de curtir o sininho aí, ativar o sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Então, muito obrigado e até a próxima aí, se Deus quiser.